Bom, gente, eu sou o Henrique, como o Kaique já comentou um pouquinho, eu também sou um estagiário, um monitor do Parque Sintec, e a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre educação patrimonial. Vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o que seria, e aí a gente parte para as discussões, tudo bem? Bom, para começar isso, eu separei o que é o patrimônio cultural. Eu acho que é um bom ponto para a gente partir. E assim, a definição de patrimônio, ela tem algumas definições, né? Por exemplo, em direito, a gente tem que patrimônio é um conjunto de bens materiais, heranças, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. Mas não é bem isso que a gente está abordando aqui, a gente está abordando o patrimônio cultural. E aí é bem o que eu pus aí no slide, né? Que é tudo aquilo que tem uma importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Então aqui eu coloquei alguns exemplos do que seria isso. Arquiteturas, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Por exemplo, eu sou de Piracicaba, né? Então a pamonha é algo assim bem comum em Piracicaba. Então, pamonha, 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 pamonha de Piracicaba. Então, isso é um patrimônio cultural da cidade de Piracicaba. E agora entra no que eu vou falar aqui embaixo, que é justamente esse patrimônio cultural oficial, eles são escolhidos pelo Estado. Então, mais um exemplo que eu vou dar de Piracicaba, temos o Rio de Piracicaba e o Engenho de Açúcar que tinha lá. Então, eles são patrimônios culturais oficiais, embora a pamonha ela não seja um patrimônio cultural oficial, né? Mas é um patrimônio em que a, a comunidade meio que define isso como patrimônio. É também o que eu coloquei nessa parte do slide. Então, patrimônio cultural, basicamente, é tudo isso. E a gente tem o início dessa discussão do que é patrimônio histórico, cultural, a partir da Constituição de 37. Só lembrando, né, a Constituição de 37 é a Constituição da Polaca, né, então a gente tem esse foco para o que é um patrimônio histórico no intuito de uma construção de um Estado nacional, né, mas mesmo assim a gente já tem essa discussão. Então, essa primeira parte é a Lei número 25, em que ela conceitua o que é o patrimônio histórico. Se vocês me permitirem, eu vou ler com vocês. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico e etnográfico, bibliográfico ou artístico. Bom, então aqui a gente conceitua o que seria esse patrimônio histórico, e o artigo 134 da mesma Constituição, ele traz a defesa disso, né? Que seria justamente isso. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Então, aqui a gente tem a demonstração dessa construção do patrimônio histórico como algo para fortificar esse Estado Nacional. Tanto que os danos contra ele são equiparados aos danos do patrimônio nacional. Bom, com a ideia de patrimônio cultural e histórico definida, a gente pode partir para o que é a educação patrimonial. E, mais uma vez, aqui eu tirei um trecho do IFAM, eu acho que é uma descrição perfeita, né? O IFAM, para quem não sabe, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, acho que ninguém melhor que eles para definir o que seria a educação patrimonial, né? Então, eu vou ler com vocês também, né? A educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização e sua preservação. Considera-se ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. Então, é basicamente isso. Agora que a gente entende o que é o patrimônio cultural, a gente pode partir para essa educação patrimonial, que justamente é você ter essa via de mão dupla entre esses detentores do patrimônio cultural, tanto um museu ou mesmo uma música, uma dança de uma cidade, com a população. Então, você tem essa troca ativa entre essas duas e fazendo essa educação patrimonial. Bom, a gente citou os museus, né, aqui brevemente, e a parte de educação formal e não formal que envolvem a educação patrimonial,
são muito importantes. Então, por isso que eu vou citar um pouquinho o que é o museu e como a educação museal, né, a educação não formal que o museu traz, ela é muito importante para essa educação patrimonial. Então, aqui eu separei duas definições do que é museu. A primeira é do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, e a segunda, ela é do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então, eu vou ler elas também, mas vocês vão perceber que elas são bem parecidas. Então, vou começar com a definição do ICOM. O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga e comunica, e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, com fins de educação, estudo e deleite. E a partir dessa, a gente tem também a do IBRAM, né, que é bem parecida, mas eu vou ler com vocês de novo. Consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valores históricos, artísticos, científicos, técnicos ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público a serviço da sociedade e do desenvolvimento. Bom, até agora aqui a gente está esclarecendo alguns conceitos, né? Então, o que é o patrimônio cultural, o que é a educação patrimonial, o que é um museu, e assim, a gente vai relacionar isso tudo, a gente já está relacionando, né? Mas vai relacionar isso mais claramente agora com esse decorrer. Eu também pus aqui um pouco do início dos museus, que eu acho que é um ponto bem bacana para a gente discutir um pouquinho. A gente tem esse início dos museus com o hábito do colecionismo humano, né? Quem nunca colecionou selos, figurinha, essas coisas, e antigamente não era muito diferente disso, né? Então, esses gabinetes de curiosidade, eles surgem justamente disso, né? Desse colecionismo que a gente tem, né? E por volta da época das grandes navegações, no século XVI, XVII, a gente tem essas coleções de objetos raros, que são denominadas de gabinetes de curiosidades e tudo mais. E aí o primeiro contato que a gente acaba tendo com isso são as edições dos catálogos ilustrados. Claro que durante muito tempo esses gabinetes de curiosidades eles eram estritamente privados, né? Então os nobres que tinham essas coisas ficavam só para eles, mas com o tempo isso passa a ser uma demonstração de poder. Então você passa a criar esses catálogos ilustrados e divulgar. Então era uma forma de acessar esses gabinetes de curiosidade antigamente. Aí, a partir do século XVIII e XIX, com as ideias do positivismo científico, com as ideias de Darwin, do evolucionismo, a gente tem uma nova leitura para esses objetos, né? Então, a gente passa a ver esses objetos buscando uma descrição mais fiel e neutra. Eu usei aspas porque essa descrição é bem relativa, né? Não seria fiel e neutra, mas na ideia do positivismo científico ela traz isso. E bom, seguindo um pouquinho, né, a gente tem também, ainda nesse século, eu vou passar aqui, eu coloquei essa imagem no rinoceronte que ilustra justamente essa curiosidade, esses gabinetes e tudo mais. Esse é o rinoceronte de Durher, eu acho que é assim que se fala. É uma imagem que ela é baseada na descrição de um rinoceronte indiano que foi levado para Lisboa, justamente porque acharam fenomenal esse bicho e foi descrito, né? Uma pessoa viu, essa pessoa que descreveu, ela é desconhecida, né? A autoria desconhecida, e ela descreve como se ele tivesse uma armadura e tudo mais. E aí o Doher, que é esse artista, né? Ele faz essa ilustração. Então, eu acho bacana de ver como que essa curiosidade, essas coisas, elas motivam, né? Esses gabinetes e tudo mais. Aqui eu separei em 3 partes, né, que é a transformação desses gabinetes de curiosidade no que a gente conhece hoje em dia como museu. Então, uma das primeiras aberturas desses gabinetes de curiosidade é em 1683, no Ashmolean Museum. Ele tem uma vinculação com a Universidade de Oxford, mas assim, foi aberto estritamente para pesquisadores. Eu coloquei essa foto mais à esquerda de vocês, esse museu hoje em dia. Então, essa é o início disso tudo. Aí, a partir do século XIX, a gente tem o século de ouro dos museus. Mais uma vez, nessa época, a gente tem a construção e a consolidação desses museus como uma forma de um orgulho nacional.
Então, por exemplo, se a gente pensar no caso do Brasil, a gente tem ainda a criação do Museu Nacional, né, que envolve um pouco da, da época que a monarquia estava aqui e tudo mais. Aí, depois, quando a gente tem a Declaração da Independência, a gente tem o Museu do Ipiranga sendo construído como uma forma de consolidar esse orgulho, sabe, da independência e tudo mais. E aí, mais para frente, mesmo com a independência, a gente tem ainda uma família real, né? Então, a gente passa a querer orgulhar de outra coisa. Então, a gente tem o surgimento do Museu Republicano de Itu, mostrando que a república é importante e tudo mais. Então, a gente percebe que nesse século a gente traz essa consolidação dos museus, mas também por trás de um orgulho nacional muito forte, de um poderio que essa nação tem por conta desses museus. E aí, por fim, a gente chega no século XIX e XX, e no século XIX a gente tem ainda esses museus abertos, mas uma coisa muito elitizada. Então, só os nobres, só a alta burguesia ia aos museus. Então, com o fim do século XIX e início do século XX, a gente tem um aumento da diversidade e a democratização do acesso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, a gente passa a ter mais cuidado em escolher o lugar onde vai ser feito esse museu, a gente passa a ter mais cuidado sobre o que vai ser exposto nesse museu. Um exemplo bastante legal que a gente tem é, por exemplo, a exposição de arcos e flechas de povos indígenas. Então, lá para o século XIX, assim, a gente tinha uma exposição onde estavam todos os arcos e flechas de todos os povos indígenas numa mesma exposição. E aí, com o tempo, a gente passa a ver, bem, esses arcos e flechas não pertencem ao mesmo povo. Então, a gente passa a ter um cuidado de montar uma apresentação, de montar uma apresentação, né, desses objetos, onde a gente inclua, por exemplo, os objetos desse povo. Então, a gente vai trazer todos os objetos que a gente tem sobre um certo povo e contar a história desse povo. Não mais misturar só porque são iguais os objetos e tudo mais. A gente tem isso também, exemplo de borboletas. Antes a gente tinha um mural cheio de borboletas, e aí conforme a gente vai compreendendo isso, a gente vai separando e trazendo apresentações mais democráticas para os acessos de todos. Bom, basicamente isso que eu queria falar da formação dos museus. Agora, dando sequência, a gente tem, aqui são todas as imagens do Centec, e aquela relação que eu comentei com vocês. Justamente qual a relação desse museu com essa educação patrimonial. Eu coloquei do Centec, obviamente, porque esse projeto é do Centec, nós somos do Centec. Então, a imagem de cima, à esquerda, vocês têm o planetário e do lado o radiotelescópio. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria um patrimônio arquitetônico, né? Os prédios do Centec, eles são de 1940, a construção, né? Na década de 40. Então, a gente tem esse patrimônio arquitetônico e do lado a gente tem um patrimônio cultural científico, né? Muito forte. Esse radiotelescópio, ele ficou operante durante acho que uns 20 anos, se não me engano, de 60 a 80, e ele está lá ainda demonstrando essa importância científica que ele tinha. A imagem à direita, vocês também podem ver, é uma outra visão desse mesmo radiotelescópio, e eu coloquei as duas porque o Centec, para quem não conhece, ele é sucessor do Instituto Astronômico e Geofísico. Então, antigamente, lá funcionava o Instituto Astronômico e Geofísico, então a gente tinha uma produção científica muito forte. E tudo isso a gente considera um patrimônio cultural. Isso é um patrimônio cultural para o Estado de São Paulo e para o Brasil, e hoje em dia o Centec funciona como uma educação patrimonial para esses patrimônios, certo? Embaixo eu coloquei justamente esse trabalho de educação patrimonial. A gente tem na foto embaixo à esquerda a trilha, e nas outras duas fotos embaixo também é a parte da alameda do sistema solar que a gente tem. Tem o Sol, tem os planetas, e tudo isso a gente consegue trabalhar essa educação patrimonial. Você consegue trabalhar a agroecologia. As fontes do Ipiranga mesmo estão localizadas grande parte dentro do parque, né, no Parque do Estado, que agloba o Centec. E isso tudo a gente consegue fazer essa educação patrimonial de uma forma muito ativa. Bom, aqui foi uma exemplificação real, né, do que seria essa educação patrimonial. E agora eu coloquei algumas perguntinhas para a gente dar o pontapé nessa nossa discussão. Qual a importância dos museus em tempos de ataque à ciência? E, mais específico ainda, qual a importância do Museu de Ciências no momento de negacionismo científico? Qual o papel das universidades podem desempenhar para uma educação patrimonial? Se você conhece ou participou de alguma educação patrimonial. Bom,
Vocês fiquem à vontade para comentar qualquer coisa da apresentação, para a gente discutir um pouquinho mais. Eu acabo minha apresentação por aqui. E é isso, gente. Agora, se vocês quiserem se inscrever para discussão, vocês podem só colocar o nome no chat. Eu acredito que o Silas vai estar anotando e chamando vocês. Aí a gente vai fazer uma discussão. Pode ser sobre as perguntas que coloquei, pode ser sobre qualquer assunto dessa parte. Obrigado, gente. Vou deixar as perguntas de fundo aí, caso sirva de inspiração. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Então, eu sou o Silas, um dos membros do projeto, e eu vou ser o responsável pelo controle das falas, ou seja, quem fala, em que ordem. E para aqueles que quiserem falar em algum momento, é só se inscrever, e na ordem da inscrição vão se dar as falas. Agora, o primeiro inscrito é o Kaique, ele pode iniciar a fala. Eu fiquei meio confuso assim, um tanto, não com a sua apresentação, Henrique, acho que a confusão está na minha mente. E sobre as leis e definições de patrimônio, educação patrimonial e patrimônio cultural. Eu entendi, tipo, eu nunca parei para pesquisar sobre essas leis e definições em materiais da forma que seja. E o que eu senti é que as definições, as leis que falam sobre patrimônio cultural, elas estão relacionadas muito a coisas físicas, coisas tipo arquitetura, documentos, objetos, coisas variadas que são físicas, não coisas culturais, por exemplo, que tem a ver com o emocional unicamente, coisas desse tipo, por exemplo. E eu comecei a pensar essa contrariedade da educação, porque quando você trouxe também a definição de educação patrimonial, já parece mais muito uma preocupação com todos os aspectos, não só com o aspecto físico da educação patrimonial ou do patrimônio cultural. E eu me lembrei realmente aqui agora, na exposição desse ano da Ecofalantes, teve um filme que era uma moça indígena, ela ia até o Museu Nacional de História Natural lá dos Estados Unidos, e ela via várias exposições lá que traziam a história do povo dela. E não trazia a história do povo dela pensando no aspecto emotivo. Trazia muita coisa, por exemplo, vários objetos de corporais, objetos de música, e lá uma breve descrição do que é, sabe? Isso aqui é um cocar, os índios, sei lá, os pajés usam na cabeça. Ela ficou muito incomodada com isso. Ela ficou falando, nossa, isso aqui é um absurdo, tipo, não fala nem de quem era, quem produziu isso, como isso chegou até aqui, porque ela falou, essas são coisas, por exemplo, meu povo, ele ele não quer que seja tirado do lugar que foi feito. Então, eu queria entender como que esses negócios vieram parar aqui. Se foi uma coisa ok, o que aconteceu com esses pertences para vir parar aqui, e qual que é a sensação dessas pessoas, sabe? Eu acho que isso tem muito, aí vem minha reflexão maior. Isso tem muito a ver com educação patrimonial, e eu acho que peca muitas vezes assim. Por exemplo, só pensei sobre isso, já vi várias exposições que traziam coisas de origem de povos, independente de qual que seja, povo negro, indígena, paulista, qual que seja o povo, e não é sempre que traz as questões emotivas daquela exposição. E eu acho que isso tem muita relação com essas definições aí que relacionam muito claramente com o físico, com o arquitetônico, com o objeto, e não com o que as pessoas sentem sobre aquilo. Eu acho que isso que faz alguma coisa virar patrimônio cultural, e não ela ser um objeto. Eu termino minha fala. Boa tarde a todos. Eu estou atento aí. Eu não sei a formação dos colegas. Eu sou bibliotecário, tenho 2 especializações e tenho uma iniciação científica em gestão do conhecimento, que se agrega muito a patrimônio, né? Patrimônio vem de pai, né? Então, herança patrimonial é uma herança deixada pelo pai, né?
isso ao pé da letra, a definição bem. Quando se fala em educação, em patrimônio, existe o patrimônio material e imaterial. Você vê, eu estou pegando o gancho aí do colega que falou da pamonha, né? A pamonha, quando ela está feita, ela é um objeto que dá para a gente pegá-la, dá para a gente, mas a maneira de como se come, a maneira de como se faz, a maneira como se vende, como ele falou aí, olha a pamonha, diferencia de região para região, de pessoa para lugar, entendeu? Consequentemente, isso tudo é o patrimônio. Se formos estudar, não é? Catalogar, identificar a pamonha, assim, simplesmente mostrar a grandiosidade cultural da pamonha. Aqui na Paraíba, né, nós fazemos a pamonha na época do milho, claro, e é uma pamonha enrolada na palha do milho, cozinhada na água, sabe? E isso é uma tradição que vem há anos e anos, significa fartura, a família toda se reúne para fazer essa pamonha e ao término, quando se reúne, geralmente a matriarca que faz aquela orientação de como fazer, como cozinhar, como ralar o milho, e os jovens fazem a moagem do milho, que são os mais fortes, os mais idosos já fazem a enrolar, sabe? Então, isso tudo é visto como patrimônio, não é? Aí, claro, com um trabalho de observação, né, a gente tem como identificar o que é patrimônio material e imaterial, né? E se a gente registrar em áudio ou em vídeo, a gente perde muito pouco, mas mesmo assim é uma grande variedade, porque mesmo que a gente registre em áudio e em vídeo, a gente não vai saber o gosto, o cheiro. É quase impossível se ver o gosto e o cheiro da pamonha. Que há uma diferença entre a pamonha de vocês e a pamonha da Paraíba, entendeu? Colocar isso só para a gente incrementar a nossa discussão. Ok. Próxima inscrita é a Maria Júlia. Pode iniciar a fala. Oi, gente, boa tarde. Eu queria trazer mais, assim, uma reflexão sobre o que o Henrique colocou. Eu acho que o principal ponto que eu achei que eu precisava falar mais é da questão do patrimônio cultural enquanto um simbolismo nacional, né? Eu acho que existem, tipo, dois tipos de construção desse patrimônio, que o patrimônio vindo de cima do Estado, né? Então, por exemplo, em 1937, o Vargas institui uma Constituição que vai falar sobre o patrimônio cultural para constituir uma unificação de uma nação, que é a nação brasileira, e também de um patrimônio que vem de baixo, justamente, que é essa questão da pamonha, né? Em cada lugar que se faça, em cada gesto, a própria gesticulação de como se faz, de como se come, do que se canta enquanto se faz, enfim, várias coisas que estão relacionadas com isso. E também de trazer, por exemplo, que institucionalmente a gente tem essa educação patrimonial material muito mais forte, né? Querendo ou não. E eu acho que é uma função dos pesquisadores, da universidade e tudo mais, de trazer essa descolonização mesmo dessa questão do patrimônio material, né? Porque a gente até vê a propaganda, patrimônio imaterial, não sei o quê, que tem no Nordeste, que tem não sei na onde, mas assim, é em função do Estado, né? Ele é para fins turísticos do Estado, para você construir um simbolismo nacional, querendo ou não. Eu acho que cada vez mais importante a gente ter esses tipos de estudos mais específicos sobre esses patrimônios e sobre também a educação patrimonial que é feita dentro dos parques e dos museus também, né? E acho que é isso, assim, trazer a descolonização dos museus, que são extremamente etnocêntricos e ocidentais, e colocar críticas mais fortes em relação ao que você está expondo, por que você está expondo, o que isso traz de benéfico para a sociedade,
qual tipo de construção pode ser feita. Então, era mais isso que eu queria colocar, gente. Obrigada. Ok, o próximo inscrito é o Henrique, pode iniciar a fala. Bom, eu gostei muito da fala do Marco, Maria. Eu vou comentar uma coisa da parte que eu estava pesquisando também, né? Que é justamente essa. Quando a educação patrimonial ela vem para o Brasil, então ela vem junto com um pouco da consolidação da arqueologia, né? E justamente uma das questões que eu vi é justamente o ponto em que a, o que eu apresentei é meio que a educação patrimonial como um todo, né? Que é como ela é feita, por exemplo, na Europa, nesses lugares. E quando ela vem para o Brasil, ela vem com um déficit. Um déficit. Que, como assim? O que eu tinha visto era justamente isso. A parte da educação patrimonial nas escolas, a parte da educação patrimonial com contato contínuo. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem uma criança que vai para o Sintec, por exemplo, ela tem uma tarde de educação patrimonial. E aí ela volta para a escola, não estou culpando professores nem nada disso, mas ela volta para a escola e acaba tendo um contato muito pouco com isso, continuamente. E então a gente acaba tendo uma descontinuidade disso. E aí cai bastante no que tanto a Maju, o Marcos comentaram, que é justamente essa separação. Então, passa a ser pouco integrante do conhecimento das pessoas, daquela comunidade, né, sobre essa cultura, sobre esse patrimônio que pertence. Por exemplo, estamos falando da pamonha, né? Ah, por exemplo, a própria pamonha, é uma coisa que eu costumo comer, que eu costumo fazer com a minha mãe, não sei o quê, mas, tipo, isso é um patrimônio meu? Não sei. Ou para mim, hoje em dia, sabe? Faz parte da minha história, faz parte, tipo, do nosso crescimento dentro de pescada, dentro dos lugares que tem, mas isso dentro do imaginário das pessoas é fraco, é pouco estabelecido. Bom, era só isso que eu queria comentar, eu encerro minha fala. O próximo a falar é o Luca. Pode iniciar. Fala. Bom, eu anotei algumas coisas aqui para falar, mas eu acho que vou parcelar para não sobrecarregar de assuntos diferentes. Quando o Kaique estava falando daquela história das exposições, né, de arcos, né, flechas, de instrumentos indígenas, né, e a falta de participação dos povos, né, dos descendentes daqueles que construíram esses instrumentos, né, na exposição, né, na construção da exposição, me veio à tona um projeto que eu conheci há pouco tempo, né, que se chama Museu da Pessoa, que ele reúne depoimentos, né, inclusive enfim, qualquer pessoa pode se inscrever pela internet, mandar o seu depoimento, fotos, por exemplo, e aí eles realizam essas exposições, que eu saiba, por enquanto, só de maneira virtual, né, no sentido de oficializar, né, os relatos, as experiências de vida, né, que cada pessoa tem para contar, né. E, enfim, e a gente está pensando numa coisa parecida em relação ao Parque Sintec, porque, como o Henrique falou, né, o parque ele surgiu a partir do Instituto Astronômico e Geofísico, eu já não lembro exatamente o IAG, né, e a gente ainda tem alguns ex-funcionários desse instituto que têm contato com ex-funcionários do IAG que trabalharam lá, eles inclusive têm um grupo de WhatsApp bem ativo e tal, e aí a gente tá para fazer uma ponte com eles para ver se a gente consegue colher depoimentos, né, histórias e relatos sobre a transformação do parque, né, quando ele se tornou, toda a montagem dele, a história, e a transformação dele em Parque de Ciências e Tecnologia da USP, né, e colocar isso numa exposição permanente, né, que os visitantes possam ouvir de quem estava lá no começo da construção desse parque,
como foi pensado o projeto, como foi montado, né? E, bom, enfim, eu vou falar de outros assuntos, mas só, enfim, em relação a esses relatos, possíveis relatos, né, dos povos originários, né, que a gente tem muitas exposições, né, e tem vários museus, né, espalhados pelo mundo com exposições desse tipo. E uma coisa que me vem muito à mente assim é o quanto dessas memórias humanas, né, não foi destruído, né? Porque a gente acha alguns pedacinhos, né? Acha um instrumento aqui, um instrumento ali, um rastro de civilização, sei lá, uma coisa que pode ter sido um utensílio culinário há alguns milhares de anos atrás, tal. E o quanto que já foi destruído, né, ao longo da história, né? Mas é isso, eu vou passar, depois eu volto. O próximo inscrito é o Kaique. Pode iniciar a fala. Durante a fala da Maria Júlia, eu lembrei um pouquinho mais sobre o que eu estava falando sobre a indígena que foi no Museu de História Natural lá dos Estados Unidos. E é muito isso, né? Acho que tem essa educação museal, que abarca a educação patrimonial, e que tem muito do que a falta da participação das pessoas que está com aquela cultura na construção da exposição. Tipo, eles estão falando lá no Museu de História Natural sobre indígenas que são povos presentes, não é uma tribo que não existe mais, a história se desconhece, e eles só mostram materiais e descrições. Isso é bem perturbador, assim, é bem incômodo. E eu acho isso uma falta de tato, né, das pessoas que estão fazendo essa educação museal, no caso, lá no Museu Americano, de conversar com essas pessoas e perguntar o que elas queriam que tivesse exposto ali. E falando em lembrança desse filme que eu vi, ela dizia muito também, ela reforçava muito que não tinha, como chama? Não tinha nada escrito em português ou na língua do povo que era dono daquele material. Era tudo em inglês. Ela falava um pouquinho de inglês, porque ela era uma figura política importante, então ela tinha que ter um mínimo de habilidade com a língua, mas ela reforçou, ó, se alguém passar aqui do que às vezes pertence a esse povo, a história desse povo, não vai nem saber que é, porque ele não entende. Então, isso é uma falta de carinho total, assim, eu acho que e isso vem muito dessa ideia de colonização, né? Se você pensar, os Estados Unidos também é um país colonizado, no final das contas, só que hoje em dia é visto mais como um país de colonizadores, no senso não de dominar terras e tomar para eles, mas o senso antigo, né? Mas no senso de ser um país de poder, que tem controle geopolítico sobre outros países, e é muito complicado, assim, eu acho bem estranho ter a presença dessa história mal contada em outro país, e você vê que tem exemplos bons para isso, não é que é uma coisa que eles são pioneiros e que é difícil fazer uma coisa diferente. Até próprio aqui na São Paulo, na USP, tem o MAI lá, que tem uma exposição indígena muito bem feita, com vídeo, com falas, com depoimentos, então não é uma coisa de outro mundo. Eu acho que é só uma falta de tato. Eu queria, desculpa aprofundar muito nesse exemplo, por causa que essa apresentação do Zé Henrique, a fala de vocês, me trouxe bastante memória sobre isso, me incomodava bastante naquela época, com essas informações aqui também me incomodou um pouco mais, e tem outras coisas a falar para relação à educação museal e patrimonial em relação às ciências físicas e biológicas, mas acho que é melhor deixar um pouquinho mais para frente. Valeu. Próxima a iniciar a fala é a Maria Júlia. Eu acho que dentro do que o Kaique falou, tem várias coisas legais para falar, que eu ia falar sobre a exposição do MAI, né, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e que eles estão, o MAI, assim, ele está na ponta, assim, da crítica sobre exposições museológicas, né, porque o que eles fizeram para essa exposição foi uma curadoria e uma exposição colaborativa com os povos indígenas da própria exposição. Então, desde a parte de curadoria, que é a preservação e tudo mais, as mulheres
que fizeram, que são netas de quem fez aquele objeto e tudo mais, foi lá junto com as curadoras, com a antropóloga, né, com a etnoarqueóloga, que é a professora Fabiola lá do MAI, fizeram uma exposição, assim, incrível. Tem até, inclusive, se eu não me engano, tem uma periodização, porque são três povos indígenas que estão nessa exposição, e a cada 15, 20 dias, não sei direito explicar, 2 pessoas de cada grupo vai fazer a explicação do próprio material que está lá. E eu acho, assim, que é muito importante porque você dá voz, né? Mas eu acho que mais do que essa questão de descolonização dos museus e tudo mais, a gente tem que pensar que é um processo que leva tempo, né? Quando a crítica dentro da universidade chega, para ela chegar nos museus como um todo, demora para se chegar, né? E eu acho que, por exemplo, não sei se eu fiz uma matéria, né, lá no MAI, eu sou estudante da USP também, de História, estou no 4º ano, e eu fiz uma matéria no MAI sobre a antropologia dos objetos. E a professora fala que ela trabalhou no British Museum, e que quando ela foi lá, eles estavam pensando numa nova forma de curadoria dos museus e tudo mais, e foi um grupo indígena foi lá, e assim, a reserva do British é no subsolo, né, porque é uma pilhagem enorme, histórica, feita, e não cabia no andar só, fizeram vários subsolos, e o daquele povo em específico estava no subsolo. E quando a mulher viu aquilo, ela falou assim, como assim esse material está aqui? Porque esse material precisa tomar sol, porque esse material não pode ficar misturado com o material desse outro povo que era meu inimigo, dentro da história, da cosmovisão daquele povo. E aí começou esse processo de curadoria colaborativa. Então, de tempos em tempos, eles pegavam todo esse material, levavam para fora para tomar um sol, depois guardavam de volta, ou quando alguém ia visitar, tampavam os outros objetos. Então, assim, existem muitos obstáculos para que os museus, de uma forma em geral, eles possam ser 100% descolonizadores e descolonizados, até por uma questão de espaço físico. Eu sou estagiária lá do MAI agora atualmente, e a nossa reserva técnica a gente não consegue separar por grupos indígenas, porque a gente não tem espaço para isso, a gente não tem uma acomodação específica para isso, tem apenas uma coleção, que é da Lux Vidal, que ela fica toda junta em um lugar só, mas o resto é separado por tipos de materiais. Então, a arqueologia, o lítico, a cerâmica, pontos de flecha, ou cestaria. Então, a gente separa porque é mais fácil de fazer a preservação desses objetos, né? Para a gente poder dar uma olhada, ver se não tem nenhum tipo de bicho, nenhuma praga e tudo mais, para poder fazer essa preservação. Mas eu queria falar sobre a importância de um museu científico dentro do negacionismo, né? Acho que é um tema, assim, que está bombardeando todo mundo dentro da academia hoje em dia. E é super importante a divulgação do Cientec enquanto museu de ciência, enquanto um museu que está sempre formando crianças, né? Muitas escolas vão para lá, e poder trazer essa visão científica mesmo, né? Tipo, e é muito importante que a educação patrimonial ela não seja apenas dentro do Cientec, né? Que ela seja dentro das escolas, que ela seja dentro de uma construção de toda uma sociedade, né? A gente tem que se enxergar enquanto ativos dentro dessa educação patrimonial, porque, querendo ou não, isso é nosso, né? E não adianta nada, por exemplo, você fazer um trabalho incrível no Cientec, de educação patrimonial, de, por exemplo, agroecologia, ou que agora está muito na moda, né, de falar que a Terra é plana, daí você vai no observatório e o pessoal fala, não é plana por conta disso, disso, disso. Aí chega em casa e escuta um familiar falar, não, a Terra é plana. E aí coloca em xeque. E aí? O que a gente vai fazer? Então, eu acho que a universidade pública ela tem esse dever da extensão universitária de trazer esse conhecimento científico e de estar sempre mediando tudo que é feito dentro da academia e trazer para a população de uma forma acessível e democrática. E é isso, falei muito, gente, desculpa.
Próximo a iniciar a fala é o Marcos. Pessoal, eu trabalho aqui em João Pessoa e trabalho em uma cidade arrodeada de mangues, né? Que tem os ribeirinhos, que tem os pescadores, e trabalho lá há 11 anos como bibliotecário, e eu faço alguns registros. Eu já entrevistei alguns pescadores, né? Já fiz alguns artigos, e também já fiz uma entrevista com uma prostituta, né? Lá tinha uma vila de prostitutas, de prostituição, e, consequentemente, entrevistei a última prostituta, né? Então, isso tudo eu capto, não é? Organizo, claro. Eu sou bibliotecário, eu tenho que fazer uma catalogação. Aí vocês fazem. Eu acho que a colega que falou é de história, ela vai desenvolver uma prática de catalogação. O que é uma catalogação? Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Eu posso descrever lá que a caneta é uma caneta X, que escreve azul, um objeto cilíndrico, caneta normal, mas quando eu conheço esse objeto, eu vou dizer que ele serviu para a assinatura de uma lei federal, de uma lei municipal. Então, isso já agrega na catalogação. Então, quando eu pego um objeto cultural, certo? Ele tem uma simbologia tanto arquitetônica como no todo. Ele tem uma simbologia grande, certo? Por exemplo, a casa onde você nasceu, não é? Você nasceu, tem uma simbologia. Quando você se muda e outro proprietário entra, aquela casa para ele é uma casa. Mas para você fica aquela simbologia que é a casa que você nasceu, o local que você passou as primeiras noites, que você dormia. Olha, o cantinho que eu dormia era aqui, eu tinha medo. Eu via a simbologia, estou falando da simbologia. Quando eu era de manhãzinha, eu via o raiar do sol entrando pela fresta do telhado, e aí eu acordava, sabia que era de manhã. Então, tem toda essa representatividade. Vocês estão falando aí indígena. Eu gosto muito de documentário e eu visitei alguns museus, né, na Colômbia. Eu estive na Colômbia e lá tem um Museu do Ouro, e eles pegaram lá um cemitério indígena, não é? Onde eles acharam todos os artefatos do cara que estava enterrado lá, e construíram do mesmo jeito no museu o cemitério. As peças, se estava em pé, se estava deitado, os ossos, toda a cuinha que ele tinha, as cuias que ele coisava, que eram os alimentos, tudo isso tem uma simbologia. Que, claro, para o curador, o museólogo, o historiador, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ele tem que copiar o máximo de fidelidade da peça que está lá no local original. Porque se ele pegar aquela peça e sacudir, não é, no museu, né, com ar-condicionado, com luz, com a frente nascendo para o poente ou para o nascente, se a pessoa que vê daquela tribo, aquela pessoa que conheça, vê aquilo ali, vai achar que foi um pior crime que ele cometeu. Claro que para o turista, não é? Eu que estou lá, tá lindo, tá maravilhoso, puxa, que massa, que legal, né? Mas para o cara que é da tribo, ele vai simplesmente se decepcionar, chorar, vai ver que é uma ofensa grande. Então, nós, como os pesquisadores, como academia científica, nós temos que ter esse cuidado em ouvir o ator que nós estamos pesquisando e tentar, com observação, participante, não participante, tentar respeitá-lo o máximo a sua cultura, o seu patrimônio. Entendeu? Próximo a iniciar a fala é o Luca. Bom, sobre essa pergunta, né, do qual papel da universidade, que a universidade pode desempenhar para uma educação patrimonial, né, eu acho que pelo trabalho que eu tenho
tenho participado de um grupo, né, que é a Rede USP de Profissionais de Museus e Acervos, né, e é um grupo de funcionários, né, da USP, que se organizou para desenvolver alguns trabalhos, né, até por conta própria, né, e às vezes até a reveria das chefias, né, das diretorias de cada unidade e tal. E eu vejo, né, são profissionais assim que eles têm que, que nem eu falei, muitas vezes dentro da própria unidade, eles têm que arranjar arranjar para a cabeça, né, eles arranjam um problema a mais para desenvolver um trabalho interessante, né, para tentar fazer um trabalho mais relevante, né, socialmente. E, inclusive, a gente está organizando um curso, né, acho que no começo do ano que vem a gente vai lançar aí um curso para essa rede, né, e aí uma coisa que eu tenho aprendido bastante com eles, essa discussão sobre o que é um acervo e o que é um museu, né, e que isso é uma coisa que é meio lugar comum para eles, né, mas para eu que sou novato na área, para mim foi muito novidade, né, porque a USP ela tem centenas de acervos, então são recursos, né, são objetos históricos, né, que estão preservados, estão guardados, mas que não estão expostos, né, não estão sistematizados como ocorre no museu, né, e aí existem vários modos de você sistematizar esse conteúdo, né, um mesmo acervo, ele pode expressar conteúdos diferentes, né, então o pessoal discute muito essa questão de como você apresenta um acervo, um objeto histórico, de maneira a respeitar a cultura onde esse objeto foi produzido, né, e fazer essas pontes para o visitante ter uma experiência mais completa, né, em relação a esse conteúdo histórico, né. E bom, a gente está aí vendo uma foto do Parque Centec, né? E a gente tem discutido bastante recentemente sobre os procedimentos, né? E para a gente oficialmente transformar ele num museu a céu aberto, né? Porque, por exemplo, o patrimônio ecológico, acho que todo mundo reconhece, né, que é um patrimônio ecológico. A gente está ali num pontinho verde, né, no mapa da cidade de São Paulo, né, que é o Parque do Estado, né, das Fontes do Ipiranga. E só que aquela coisa, a gente tem, por exemplo, tem duas coisas. Eu moro no mesmo bairro, né, e tem muita gente do bairro ali que não conhece, nunca foi. Tem gente que não sabe nem que a entrada é gratuita, né? E às vezes a gente tá do outro lado da rua, a gente vê filas enormes no zoológico, que cobram um ingresso bem caro, e agora que estão privatizando, a tendência é ficar mais cara ainda, né? Vamos ver. E tem muita coisa interessante, assim, o pessoal não conhece e tal. E aí a gente está discutindo essa coisa. Por exemplo, você passa do lado... É diferente você passar ao lado de uma árvore e só... Nossa, olha... achar ela bonita, né? Óbvio que isso é importante também, porque é agradável e tal. Mas é diferente se você passar do lado dela e você tem um painel informativo, né? Te apresentando informações sobre aquela espécie, né? Se é uma espécie nativa ou uma espécie que foi trazida de fora. Então a gente está bolando esses esquemas, assim, tanto com painéis informativos quanto com QR Codes, né? Que está na moda hoje em dia, o pessoal passa com o celular lá, com a câmera, e é redirecionado a uma página da internet para ter mais informações. E até uma das fotos que apareceu no final da apresentação, tem um grupo de crianças reunidos, ali perto tem, por exemplo, né,
que eu saiba, pelo menos um ninho de abelha, né, de abelha jataí. Então, uma das coisas que a gente está fazendo, tá bolando de fazer é colocar plaquinhas informativas. Então, para quando o visitante passar, chamar a atenção, né, de que ali tem uma entrada de uma abelha nativa, né, que é aqui da região, e prestar algumas informações sobre a espécie de abelha e tal, e direcionar para o meliponário que tem no parque também. Então, acho que a gente, só falar disso um pouquinho, que a gente está nesse processo ainda tanto de trazer mais gente para conhecer o Parque Centec, quanto tornar a experiência da visita no Parque Centec uma experiência mais completa, né, de informação, e até que nem eu falei antes também os relatos do pessoal que trabalhou no IAG há algumas décadas atrás e tal. Então, a gente juntar tudo isso aí para deixar uma experiência mais completa para o visitante, né? O próximo a iniciar a fala é o Henrique. Bom, eu queria mais fazer um relato, assim, né? Eu sou estudante de astronomia e durante o meu segundo ano, eu estou no meu quarto ano de astronomia, né? Durante o meu segundo ano inteiro, eu passei fazendo uma pesquisa sobre a história da astronomia no Brasil. E li sobre diversas coisas, assim, sobre no Brasil holandês, a construção do primeiro observatório, sobre a Academia Real no Rio de Janeiro, né? E grande parte da pesquisa eu passei lendo sobre a astronomia no estado de São Paulo. E assim, ler sobre a mudança do Instituto Astronômico para o Parque do Estado, que é onde o CETEC hoje, e toda essa parte que eu passei estudando sobre a história, vendo relatos sobre o professor Paulo Marx, por exemplo, que faz um livro muito legal, cheio de relatos sobre o Instituto Astronômico, e tudo isso. E aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar no Parque Centec. Então, para mim, isso teve um sentimento muito forte, assim, eu fazendo astronomia, eu ter feito essa pesquisa, sabe? A importância histórica que o parque tem hoje para o Estado, para o Brasil, para a astronomia, para as outras áreas que o parque atua também, e ver isso de perto, sabe? Por exemplo, eu imagino, por exemplo, a relação que vocês estão comentando, por exemplo, de uma pessoa que vê exposto os seus povos, sabe? Exposto tudo isso, porque assim, para mim o Centec já foi uma visão assim muito forte, uma visão muito grande depois que eu vi toda essa história, que eu tive contato com toda essa história. Ele passou a ter uma importância muito maior, e eu poder trabalhar lá me deixou assim com um sentimento muito legal. Mas ao mesmo tempo a gente imagina, se coloca no lugar dessa pessoa que foi para o museu dos Estados Unidos, tipo, é mais esse relato que eu queria trazer. Se uma simples um simples contato que eu tive com a história já me fez me sentir muito bem e me faria, por exemplo, se por algum acaso o Sintec for fechado, alguma coisa assim, me faria me sentir extremamente arrasado, sabe? E imagina esse povo, tipo, de ver expostos objetos que para eles são extremamente sentimentais, são extremamente importantes, né? Bom, era esse relato que eu queria fazer. O próximo a iniciar a fala é o Kaique. Eu queria falar um pouco agora mais sobre a educação patrimonial, pensando em museu como um espaço de educação científica também. E ela tem relação com essa pergunta aí de a importância do museu na ciência, no momento do negacionismo, e também com o papel da universidade na educação patrimonial. Eu acho que tem dois pontos. Uma coisa que a Maju já falou, a Maria Júlia, que é sobre o fomento que a universidade pode dar para fazer o espaço físico de extensão, que pode ser museus, no caso, como o Centec, como o MAI, como o MAC. Tem vários espaços de educação patrimonial e museal por aí que tem um fomento do universitário. Outro, formação de mediadores e educadores museais. A universidade, claramente, é a pessoa que vai formar, a pessoa não, né? O espaço que vai formar esses educadores. As pessoas vão trabalhar como pesquisador, como educador, como mediador em espaços de educação museal. Então, eu acho que esses papéis são primordiais, assim. E a gente, como alunos da universidade, também tem que ter, em algum momento do nosso currículo, esse contato mínimo
por exemplo, você faz uma licenciatura, em algum momento você vai ter contato, mínimo que seja, com a educação não formal. E normalmente a educação não formal vem na forma de museu. E a gente tem que ter uma reflexão mínima, assim, também sobre como que é feita essa educação e como ela pode ser feita, como o que pode melhorar, qual é a história dessa educação. Eu acho que pensando em ciência, nessa ideia de negacionismo científico, a gente não pode pensar que a criança, não lembro se foi o Henrique quem falou, a ideia de ir para o museu e ver a ideia da Terra plana, e depois chega em casa, outra pessoa fala, a Terra é plana mesmo, mas ela acabou de ver no museu que argumentos e evidências científicas que não. A ideia não é só que ela tenha contato, né? A ideia é que ela tenha a internalização, ligue a ideia com o emocional dela. E tem uma ideia ao longo da história da educação museal, que é muito que era feito de educação museal e patrimonial também, educação patrimonial, era de você ter uma exposição, você vai lá, observa e pronto. E hoje tem muito também a ideia de você interagir com os objetos, você ter um contato mais afetivo com os objetos. E pensando em ciência, muitas vezes esse objeto nem é algo histórico, nem necessariamente é algo histórico. Então, você vai no Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, lá não tem nada, alguma exposição não tem nada falando sobre a história da ciência de fato. Só que aquele material, ele propicia um momento de educação científica, que traz uma relação de maior intimidade com aquela criança ou adulto, que essa educação científica não para, né, no momento. Então, pode ser tanto uma criança de 6 anos de idade como um senhor de 70 anos. Isso é indiferente. Essa pessoa vai ter um contato emocional com aquilo e começar a se apropriar da ideia científica. Eu acho que esse é só um contato mínimo. Só que, claro, isso não exclui a ideia de que está preso na escola, tem que estar preso no dia a dia das pessoas. Até pensar no cotidiano, por exemplo, as pessoas veem notícias sobre ciência, mas essas notícias normalmente não estão incumbido reflexões da ciência. Não necessariamente precisa estar lá, claro, um artigo exposto total, um artigo científico numa matéria que está falando sobre aquele assunto. Mas eu acho que os termos usados corretamente, falar sobre, por exemplo, você fala que um tal cientista falou tal coisa, isso não é digno de se... Digno não digo, mas não é correto. Você expor que alguém falou alguma coisa e aquilo é verdade porque ele é cientista. É uma coisa que acontece muito comumente. Eu acho que o museu, ele tem esse papel também na educação para tirar esse negacionismo de ligar a ideia de ciência com o emocional das pessoas, criar essas oportunidades de fazer essa ligação. E deixar de ser só um espaço que você vai para observar e acabou, e aquele momento é um momento único. Acho que o museu ele tem que levar reflexão para as pessoas para a vida também. Após que algum de vocês aqui já tiveram algum contato na vida, de, sei lá, em algum museu, e lembrar isso da vida, principalmente quando a gente é criança. Eu lembro que eu fui acho que no MAC, era algum museu que tinha alguma coisa de astronomia. A gente entrou num espaço que era uma simulação era como se fosse um planetário, mas não era um planetário, era só uma simulação. E a ideia, a conversa lá com os mediadores foi muito rica, de que isso levou para minha vida inteira. Refleti não, né, mas pensei e tenho essa lembrança afetiva guardada na minha memória a minha vida inteira. E eu acho que é esse o momento que a gente tem que criar, para as pessoas começarem a pensar a ciência não como algo que diz a verdade, ou algo que diz algo que eu não quero ouvir, mas é um modo de pensar, é um modo que a gente tem que pensar sobre esse modo de pensar. Então, acho que é momentos que têm que ser criados nesse espaço de museu. E ressalto de novo os mediadores, educadores museais nesses momentos, né? Porque o objeto ele vai estar lá, o objeto do museu. E a mediação ou não, às vezes o objeto não mediado ele é melhor que o objeto mediado, pode até ser. Mas a mediação ou não pode mudar totalmente o caminho que a pessoa vai ter, a reflexão que a pessoa vai criar naquele momento. E a universidade serve para isso, para criar esses sujeitos, formar esses sujeitos que vão refletir sobre essa mediação ou não dos objetos do museu. O próximo a iniciar a fala é o Marcos. Desculpa aí que meu celular riu, botei para o outro carregador. Durante essa pandemia, eu obtive uma formação pela Universidade do Ceará e o Centro Cultural Demócrito, alguma coisa. Ele fez uma formação sobre educação patrimonial e a gente estudou muito, se debruçou muito, porque eu já iniciei um projeto uma vez sobre educação patrimonial dentro de uma escola, não é? Onde eu era um mediador de leitura dentro da escola e eu queria fazer muito mais. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei primeiro o nome da escola. Peguei o nome da escola, fiz o levantamento histórico
dono, do cara que cedeu o nome para a escola, quem ele foi para a sociedade, quem ele foi, para a importância dele para a educação, claro, senão ele não teria uma escola com o nome. E aí eu fiz esse levantamento, fiz essa construção histórica e comecei a passar para os alunos. E isso assim, repercutiu de uma maneira que tinham professores lá que fazia 10, 15, 20 anos que trabalhavam lá, mas nunca nem sabia quem era fulaninho de tal. A escola que ele trabalhava ali todos os dias, né, onde ele dizia, vou para a escola tal. E ele não sabia. Então, isso é memória, isso é educação patrimonial. E segundo passo, eu comecei a levantar os arquivos. Quais as pessoas que estudaram naquela escola e tiveram êxito. Depois eu peguei aquelas pessoas e trouxe para dentro da escola, para eles passarem um pouco do que eles passaram na escola e do que eles são na vida, né? Entre eles não tinham profissionais em destaques, né? Mas aí eu consegui trazer alguns comerciantes, alguns profissionais, alguns professores que estudaram naquela escola, se formaram, não beberam naquela fonte e tinha no currículo ali que estudou na escola tal. Vocês trouxeram aí a questão de Butantan, né, do Instituto Butantan, e eu fiz uma pesquisa agora na internet. O que é Butantan? Eu deixo a pergunta para você, para a próxima, né? O que é Butantan? Eu quero que você responda de imediato, assim, o que vem na cabeça, Butantan? Para a próxima pessoa, é um desafio. Próximo a iniciar a fala é o Lu. Eu não estava preparado para esse desafio. Mas enfim, acompanhando minha filha, eu acompanhei, eu sei que tinha um grupo de batucada lá que chamava, acho que era Batuntã, era Batuntã do Butantã, mas eu vou assumir que eu não tenho a mínima ideia. Quando você estava falando dessa questão do nome da escola, né, eu lembrei mais um caso do Centec, né? Quando eu vi, tem um pequeno museu de meteorologia, né? Que o Mário Festa cuida ali dentro do Parque Centec. E aí eu, fazendo uma visita, né? Fui conhecer e tal, aí fui olhando aqui e ali, e de repente me deparei com um nome muito familiar, né? Abraão de Moraes. Aí fala lá, que foi um físico, astrônomo, foi professor universitário, né? Aqui a Wikipédia diz que é considerado o fundador da astronomia moderna brasileira, né? E é o nome da rua, de uma avenida, né? Na verdade, muito conhecida aqui no bairro, né? E eu tenho certeza que mais de 90% dos moradores ali do entorno, né? Que passam todo dia por essa avenida, não sabem que esse cara tem uma história muito próxima com o bairro, né? Porque ele participou ali ele fez trabalhos de observação ali no bairro da Água Funda, né? E aí só entrando nesse museu que estava lá, enfim, eu moro há uns 6 anos no bairro, eu só entrei lá quando eu fui trabalhar e só fiz uma visita justamente por curiosidade, né? O Ailton, um colega meu lá do parque, ele convidou, né, para para a gente conhecer um pouquinho, né, dos acervos que tem ali no parque. E aí eu cheguei e dei de cara com isso, dei de cara também com a figura do Teodoro Sampaio, né, que é o nome de uma rua muito, muito famosa aqui de São Paulo, né, na Zona Oeste, e que foi, se não me engano, físico, astrônomo também, e enfim, um cientista negro, né, na primeira metade que atuou, uma parte da vida dele na primeira metade do século XX, né, e a gente eu não tinha a mínima ideia dessa história, da relação dele com a cidade de São Paulo, né.
Próximo a iniciar a fala é o Henrique. Microfone, Henrique. Opa! Foi mal, gente. Eu marquei a fala porque eu queria responder o que eu pensei em Butantã, mas amei aqui. Eu ia falar que é mais uma lembrança afetiva, né? Porque a minha mãe comenta que meu avô, ele era mais no interior ali de Piracicaba, né? Ele morava no sítio, e ele caçava cobra para dar pro Butantã, porque o Butantã dava R$ 20, sei lá quanto que era na época. Acho que nem era reais, né? Mas é mais uma memória afetiva que eu tenho. Aí depois eu vim conhecer o que era o bairro, tudo mais. Mas agora eu gostei muito do dicionário aqui. Uma outra coisa que eu queria comentar foi justamente o que o Luca falou, dessa importância, né? Tipo, era só mais um detalhezinho, um comentário. É, Na época que a gente tem o eclipse em Sobral, né? A gente tem a comprovação da teoria de Einstein e tudo mais. É feita por astrônomos do IAG, junto com o Observatório Nacional. E um pouco depois, o Einstein escreve uma carta para o Abrão de Moraes, incentivando a astronomia dentro, do Brasil, parabenizando pelo trabalho que ele vinha fazendo. E era só um adendo que realmente o Abrão ele é uma figura assim importantíssima para a astronomia. É, Hoje em dia a gente tem contato com alguns professores no IAG que tiveram contato com ele. Algum deles aponta alguns probleminhas, mas devido à época, né, a gente até entende os motivos. Mas era só esse comentário extra. Encerra. Depois do Henrique, não temos inscrito. Caso alguém queira se inscrever, é só colocar o nome no chat. Eu gostaria de fazer uma fala uma questão de ordem rapidinho, Ok. o Marcos se inscreveu aí agora, mas rapidinho, que a gente tem um formulário que é para vocês preencherem, caso vocês queiram, mas é importante para a gente que vocês avaliarem o projeto como um todo, e muito para vocês, provavelmente, eles, como um todo, seria essa reunião, vocês não participaram dos encontros, mas enfim. E caso vocês precisem de certificado de participação, nesse formulário a gente também dá essa opção de vocês preencherem e pedir esse certificado. E lá também outra coisa importante para a gente é dar sugestões de tema, que isso a gente está colhendo das pessoas que estão participando, sugestões de novos temas para o ano que vem. Esse ano essa aqui é a última reunião do ano, só vai ter agora lá para o finalzinho de janeiro, uma novamente. E é isso, a gente agradece a participação de vocês e por favor, preenchem um formulário. E aí agora eu deixo com o Marcos a fala. É interessante como a gente está transcorrendo, né, essa construção, né, desse debate, né, muito importante. Na cidade que eu trabalho, né, é uma cidade muito, muito sofrida socialmente, a marginalidade, só você vendo. E eu tento resgatar a memória e valorizar as pessoas que tem lá, né? Como eu falei, entrevistei a prostituta, né, Maria Preta, e eu descobri que ela mora na rua. Quando eu fui buscar até ela, o pessoal diz: é a Rua do Cabaré. A Rua do Cabaré, onde tinha assim, cerca de 8, 12 cabarés, né, os prostíbulos. E é a Rua do Cabaré, fica ali, a Rua do Cabaré. Depois, claro que eu não ia botar isso nas referências, a Rua do Cabaré, né? E aí eu fui, e lá a rua é Epitácio Pessoa. Não é? É uma rua de um presidente, não é? No qual da história vocês sabem a importância de Epitácio Pessoa, da Revolução de 30. E o que é que aconteceu? Eu fiz um artigo, eu posso até compartilhar com vocês, né? Uma crônica que eu tinha num portal, que como é que a gente coloca o nome de uma rua, né? Como é que surge o nome de uma rua? Né? Como você falou aí, a minha rua aqui mesmo, em João Pessoa, é a rua de um suicida. É um juiz, Arnaldo Ferreira Alves, é um suicida. O juiz pegou e se matou e botaram em homenagem. Claro que eu sei que o cara é juiz, porque inicia-se juiz, né? Mas o cara é um suicida. E homenagear a rua que eu moro com um suicida, né? E a rua Epitácio Pessoa, que na verdade é intitulada
a Rua Epitácio Pessoa, porém, todo mundo conhece como a Rua do Cabaré. Então, como é que vai ser construído a história daquele local se a rua em si não é a Rua Epitácio Pessoa, no qual a simbologia de Epitácio Pessoa é a Rua do Cabaré? Então, acho que os gestores eles deveriam ver isso, né? E permanecer na rua. Não, a rua vai ser Rua do Cabaré, Rua do Sapo, Rua da Saudade, que tem lá em Portugal, né? A Rua da Aurora, que tem em Recife, Olinda, né? A Rua dos Prazeres, né? A Rua da Luz, que é aqui em Recife também tem. Então, eu acho que é muito, muito difícil para a gente historiador, para a gente que trabalha com a cultura, né? Para a gente manter essa fidelidade, né? Essa fidelidade, porque mantendo a fidelidade, será preservada a memória, respeitando, claro, tudo e todos, né? E a parte cultural, né? Que a Rua do Cabaré nunca vai deixar de ser a Rua do Cabaré, né? E é super importante mantermos a memória, né? Próximo a iniciar a fala é o Luca. Luca? Não, acho que pulou a Maria Júlia. Ok, desculpa, então é a Maria Júlia. Eu só ia comentar que o Kaique falou, tipo, da importância dos museus e tudo mais dentro da educação patrimonial. Tipo, em nenhum momento eu quis dizer que não seja importante, mas que uma ação em conjunto seria o ideal, assim, para essa consolidação mesmo, tipo, dessas crianças que estão sendo formadas agora, enquanto cidadãos ativos dentro da cultura da educação patrimonial. Era só para esclarecer mesmo, assim, porque eu achei que talvez minha fala tivesse ficado meio ambígua, assim, mas de jeito nenhum. Ok, a fala é do Luca, agora. Então, só um relato também nesse sentido do que o Marcos trouxe, né? Que eu morei alguns anos em Bauru e aí eu escutava o pessoal mais antigo da cidade comentava da Casa de Eni, né? E aí você perguntava pro pessoal da universidade, ninguém sabia de nada disso aí, né? E aí quando fui conhecendo mais o pessoal da cidade mesmo, assim, né? Não o pessoal universitário que vinha de fora, né? De Bauru. E aí o pessoal contava, né? Que foi também um prostíbulo, né? Que a Eni era cafetina, né? E teve um destaque muito grande historicamente, né? Porque era muito frequentado por políticos, empresários, né? E disse, inclusive, que a Hebe Camargo, né? Que ela fez uma, que ela participa, ela trabalhou, né? No começo de carreira lá, né? E aí teve uma banda, né? Uma banda de universitários que era lá da cidade, que registrou isso numa música, né? Que falava sobre a cidade de Bauru, né? Sobre resgatava um aspecto histórico da cidade, que quando a cidade ainda tinha a linha de trem, né? Que tanto a história da Casa de Eni quanto as histórias que aconteciam enquanto tinha a linha de trem funcionando, trem de passageiro, né? Porque ainda tem alguma coisa de trem de carga, né? Eles resgataram agora, fizeram uma Maria Fumaça que anda um trechinho assim, né? Mais para turista mesmo. Mas quando tinha a linha de trem lá funcionando, Bauru era uma cidade muito estratégica, né? Porque fica no meio do estado de São Paulo, a linha de trem ia até praticamente a fronteira com a Bolívia, né? Então a cidade tinha uma
uma importância econômica, né, uma vida também cultural, porque tinha porque como você você tinha esse meio de locomoção barato, né, e que é o trem, estimulava muito o trânsito, né, de pessoas, né. Então, o pessoal mais antigo assim conta muitas histórias assim. Então, eu lembrei disso porque como uma música, né, foi usada para registrar esse período histórico, né? Acho que não deixa de ser, né, um patrimônio histórico, né, da cidade. E eles registraram tanto essa coisa da Casa de Eni, quanto a questão da importância do trem. Vou ver se eu acho um link aqui, eu posto aqui no chat. O próximo a iniciar a fala é o Henrique. Bom, eu queria comentar, acabar mudando um pouquinho de assunto, né? Mas eu queria comentar justamente disso que a gente fez essas perguntinhas, né? Esses ataques à ciência, negacionismo científico, e como o museu ele pode vir abordando isso, né? Ele pode transformar esse negacionismo, ele pode transformar esses ataques às ciências. E agora eu quero levantar um ponto. Nesses últimos 10, 15 anos, a gente tem o Instituto Butantan pegando fogo, a gente tem o Museu da Língua Portuguesa sendo incendiado, a gente tem também o Museu Nacional pegando fogo há pouco tempo atrás. Então, assim, o museu que seria a salvação desses ataques à ciência, ele poderia ser uma salvação, né, junto com outras coisas, né. Assim, uma vez eu não sei se eu vou achar de novo essa reportagem, mas foi na época que pegou fogo, que faz uma comparação direta ao incêndio que teve na Biblioteca de Alexandria, que é uma questão, assim, muito marcante, sabe? Mesmo que, teoricamente, não tenha sido intencional, ou seja, uma pessoa não foi lá e acendeu um fósforo, mas o fato de você não investir, o fato de você não preservar aquilo, mostra uma escolha que esse Estado está tendo, mostra a escolha que o Estado não quer esse patrimônio cultural preservado e ensinado para todos. Então, meu ponto para levantar um pouco agora a discussão é justamente isso. O museu é ótima, vai ser uma boa para a gente ter essa educação patrimonial, para a gente ter essa mudança da visão pela ciência, mas e quando a gente ataca os museus diretamente, né? Não, era isso. O próximo a iniciar a fala é o Kaique. Não, gostei que você levantou esse questionamento, Henrique. Eu vou fazer uma fala agora totalmente de improviso, que eu não notei nada. Estou respondendo basicamente o que você falou. E eu acho que o museu, tipo, a educação museal e patrimonial, ela tem muita relação com essa de ataque à ciência, e uma maneira aí também, eu acho que é uma ferramenta muito útil para converter isso, desse negacionismo e ataque à ciência. Só que eu acho que o ataque à ciência em si, ele vem da esfera política também. E a esfera política não vai ser solucionada por educação museal. Eu acho que esse é um problema maior, assim. Então, acho que tem muitos outros fatores, isso é só um pinguinho lá. Muitos outros fatores vão influenciar na concepção geral sobre ciência, no que as pessoas tomam por verdade ou não, se essas verdades são verdades absolutas ou não para as pessoas, e da onde elas vêm, elas baseadas em quê? Elas baseadas em ciência, religião, baseadas em conhecimento popular. Então, acho que a educação museal tem um papel nisso, só que eu acho que a gente pode considerar uma solução, sabe? Acho que até um peso meio arriscado colocar na mão das pessoas, que é uma pressão mesmo de achar que elas, por exemplo, um educador, uma pessoa que planeja exposições em museu, e justamente você tem muita relação com o assunto, por exemplo, ataque à vacina. Uma pessoa que está fazendo uma exposição no Museu de Microbiologia está totalmente relacionada a isso. E se você põe essa pressão que os museus são a salvação, a pressão vai sobre essa pessoa. E é um pouquinho perigoso, assim, e eu acho que não deveria ser. Eu acho que a questão é social total, assim, vai da formação do sujeito lá na escola, do ensino de educação infantil, até a formação política dela como pessoa durante a vida inteira, sabe? E quando a gente tem a representação, a gente é representado na esfera municipal, estadual e federal por pessoas que não têm proximidade com questões científicas, não se preocupam com educação científica de modo geral, elas não vão se preocupar também com o museu, e elas vão até fomentar o
o pensamento das pessoas que isso não são coisas boas. E pagar para existir museu não é um investimento válido. Pagar para ter educador museal não é um investimento válido. Pagar para formação de educadores também não é um investimento válido. Então, acho que seria bom, agora no mundo utópico, que a gente tivesse políticos que pensassem a favor disso, que tivesse investimento. Porque a partir do momento que investe e tem sustentabilidade financeira, as questões de museu e de educação, tem um prestígio social também. As pessoas começam a prestigiar aquilo, falar, isso é uma coisa boa. Quando é o contrário também. Você vai no museu e ele cai nos pedaços, você fala, isso aqui é inútil. É a mesma coisa. E aí, utopicamente, seria bom, né? Se não fosse o segundo caso. Próximo a iniciar a fala é o Marcos. Pessoal, eu acho, eu não sei, estou afirmando, eu acho que eu sou o mais velho da turma, tenho 45 anos, e eu moro numa capital. Marcos, a gente não está te ouvindo. Pública municipal. Acho que a internet dele deve ficar ruim. Tá travando? Agora parece estar voltando. Mas está travando até agora, a gente não ouviu quase nada. Tá, eu vou voltar a fita. Eu me formei em 2004. Tá travando ainda, não? Não. Beleza. Eu me formei em 2004 e simplesmente a gente lutou pela biblioteca pública. João Pessoa é uma cidade, terceira capital mais antiga do Brasil, e é a única capital do Brasil que não tem biblioteca pública municipal. Nós temos uma memória riquíssima, nós temos Jacques do Pandeiro, nós temos Antônio Barros de Sessel. Eu acho que alguns conhecem Jacques do Pandeiro, mas só para vocês terem uma noção, no encerramento das Olimpíadas, as 7 últimas músicas que encerrou as Olimpíadas foram de Jacques do Pandeiro, um paraibano aqui de Alagoa Grande. E entra governo, sai governo, algumas pessoas tentam jogar a culpa para cima desse governo, mas infelizmente nós já tivemos governo de esquerda, governo de direita, mas poucos olharam para a questão da memória. E olhe que nós temos memória, certo? Nós temos memória, nós temos Sivuca. Sivuca é um cara que simplesmente é muito mais conhecido da música erudita, né? Nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, certo? Ele tinha um ouvido absoluto, sabe? Então, é muito complexo quando a gente fala a questão da política, né? Que, claro, que o político ele não quer preservar a memória. Nós temos aqui na Paraíba, nós tivemos, né, um leprosário, né, que era um local que as pessoas que tinham hanseníase eram simplesmente jogadas lá. E o poder público nunca quis, nem quer preservar esse local. A gente lutou para que se colocasse lá o memorial do leproso, do leprosário. A gente lutou, brigamos muito, mas infelizmente nós não tivemos êxito, sabe? A gente poderia colocar lá o memorial, como se colocaram lá o memorial do nazismo, né? Do Holocausto. Não é? A gente poderia colocar aqui até para a gente ver, para a sociedade ver o que nós fazíamos com os leprosos, com os portadores de hanseníase, sabe? Então é muito complicado. Eu acho que a responsabilidade está para você. Quando você for um secretário de educação, um secretário de turismo do seu município, você deve sair do discurso do papel e colocar na prática aquilo que você aprendeu. Porque vários e vários passaram pela universidade, entraram no cargo público, não é, no cargo técnico público, porém não implantaram aquilo que ele aprendeu na universidade. Infelizmente, sabe?
Até o momento nós não temos inscritos. Caso alguém queira falar, é só se inscrever no chat. O próximo inscrito é o Lucas, pode iniciar a fala. Não, eu acho que a gente daria para abrir todo um novo flanco aí de discussão, assim, né, sobre a questão da política, assim. Mas, enfim, vou abordar por um outro lado, né? Que existe sistematicamente na história humana, né? A gente vê, quando eu comentei aquela coisa das memórias humanas apagadas, né? E, não, e foram e a gente tem muitas delas foram apagadas por motivos políticos também, né? Políticos, econômicos, culturais, né? Porque você suprimir a história de um povo que você está dominando é um jeito de facilitar a sua dominação, né? Você apagar a história dele, né? E nas Américas aqui a gente viu muito isso, né? Por exemplo, tem no Peru, né? Eu viajei há alguns anos para lá, né? Queria muito conhecer a Bolívia, o Peru, e tem construções lá da época dos Incas, né? Que era o império que existia quando os espanhóis chegaram, e tinha uma construção particular lá que várias foram derrubadas, né? E aí uma em particular chamou atenção a história porque eles construíram uma igreja por cima dessa, destruíram uma parte, né? E aproveitaram a fundação, né? Que era bem firme, né? E aí construíram o resto da igreja católica por cima, né? E ali é uma região que está numa dobra geológica, né? Tem muito, eventualmente tem terremotos e tal. E aí num desses grandes terremotos que aconteceu lá, essa igreja veio abaixo, mas a fundação que os incas tinham feito ficou do mesmo jeito, né? Aí eles aproveitaram e aí agora eles estão explorando com o turismo, né? Porque mesmo sendo uma coisa de muitos anos atrás, né? Eles tinham uma tecnologia antiterremoto, antissísmica, né? Que as várias pedras eram encaixadas de uma maneira que elas permitiam a movimentação e a estrutura não caía, né? Se você faz uma estrutura que não tem essa mobilidade interna, ela a parede tem essa construção provavelmente cairia, né? Bom, o Marcos teve que sair, né? Mas é isso, acho que tem a questão de você silenciar quem está sendo dominado, né? Acho que faz se a gente investigar a história dos museus, a gente vai ver muito disso, né? Dependendo do jeito que você apresenta a coisa, você pode tanto apresentar a coisa como uma riqueza histórica, uma coisa que tem um sentido, que teve um sentido, inclusive, tecnológico, né? A gente tem muita coisa de milhares de anos atrás que teve uma importância tecnológica absurda, assim, para a evolução da vida humana, né? E você pode apresentar isso tanto como, bem simplificando, né? Tanto como uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa primitiva e no sentido pejorativo, né? Quanto você contextualizar historicamente e demonstrar a importância dessa construção humana, né?
Até o momento, a gente não tem mais inscritos. Caso alguém queira falar, é só colocar o nome no chat. Enquanto a gente espera um pouco alguém querer escrever, ou não sei, eu queria, antes de encerrar, agradecer a Maju por ter contribuído na apresentação, nas fontes e tudo mais. Deixar isso durante a reunião, né, para esse agradecimento. Também as pessoas todas que foram colocando adições, que foi sendo muito legal. Não estou encerrando ainda, podem se inscrever, mas só para agradecer formalmente. Mas eu acho que a gente já pode ir encerrando já. Falta 15 para 7. Uhum. Até 7 horas, então. E eu acho que já foi bem rica assim, a discussão até aqui. Sim, Eu vou parar a gravação aqui. perfeito.